Seja bem-vindo a mais um programa Malas Prontas. Hoje estamos aqui em Pomerode, Santa Catarina, considerada a cidade mais alemã do Brasil. Visitamos museus, conhecemos a gastronomia típica alemã, visitamos zoológico e muito mais. Vamos contar um pouco da história da cidade e mostrar alguns pontos turísticos. Fica aí ligadinho, o programa só está começando. Vem comigo! Pomerode é um município brasileiro localizado no estado de Santa Catarina, conhecido por ser a cidade mais alemã do Brasil. De acordo com dados do IBGE, sua população ultrapassa os 34 mil habitantes. Além do português, grande parte da população fala alemão. Com a imigração alemã no Brasil no século XIX, a maior parte desses imigrantes alemães vieram da histórica região da Pomerânia, de onde se origina o nome do município. Em muitos lugares da cidade, há casas edificadas de acordo com a típica arquitetura germânica em Chaimel. Além disso, há diversos restaurantes de comidas típicas alemãs e festas que celebram as tradições germânicas. Outra característica marcante na cidade é a hospitalidade. A hospitalidade é uma característica do povo de Pomerode, né? Nós, inclusive, recentemente fomos contemplados com um prêmio como a 5ª cidade mais acolhedora do país. Então, esse bem receber, ele vai estar presente em todos os estabelecimentos, seja no comércio, na gastronomia, nos nossos atrativos, e é o que diferencia, é a simpatia de acolher, né, e abrir as portas da cidade para as pessoas que vêm de todos os cantos do país. Pomerode oferece diversas atrações turísticas e os visitantes vivenciam experiências inesquecíveis voltadas à cultura alemã. O povo pomerodense está presente em todos os cenários da economia municipal, recebendo os turistas, mas ao mesmo tempo oferecendo a experiência de conhecer um pouco da cultura, que é o dialeto alemão, que é o sotaque mais marcante, que é o conhecimento da essência, né, das tradições, dos valores, da cultura e o repassar isso para o turista. Então o turista ele não tem uma experiência de conhecer um atrativo, ele vai conhecer e vivenciar a história do município. E a gastronomia é o carro-chefe disso tudo, né? Porque o bem comer e as mesas fartas fazem parte da cultura do povo alemão. O que vocês estão achando da cidade alemã de Pomerode? Muito acolhedora, muito amistosa, as pessoas muito legais, acolhem muito bem, muito receptivas. O que vocês estão achando de Pomerode? Nunca tenho ido à Alemanha, mas gosto do fato que tem essa cultura aqui em Brasil, muito bonito. Nós estamos muito animados por ver o resto da cidade, né? Tentar as comidas, falar com as pessoas. Então, a cultura. Eu acho que nós vamos divertir bastante hoje. As experiências em Pomerode são diversas, seja no idioma, na gastronomia, nas belezas naturais, na qualidade de vida ou na arquitetura. Aqui definitivamente é um pedacinho da Alemanha no Brasil. Nós convidamos as pessoas para viver em Pomerode, né? Pomerode, há mais de 20 anos atrás, era um destino secundário. Então se vinha para a região e acabava se conhecendo Pomerode. Hoje, com o crescimento, com os investimentos que foram feitos recentemente, com os novos atrativos que são referência e são difundidos no país inteiro, as pessoas não conseguem mais ter essa experiência curta, breve no município. Então o nosso convite é para que elas venham com calma, fiquem de 3 a 4 dias. Nós temos 4 rotas constituídas no interior, descentralizadas, né, nas 4 localidades mais interioranas do município, que é só ali é uma experiência incrível. Parar, conhecer a história, os atrativos, as casas centenárias são históricas, tombadas pelo patrimônio, muitas delas estão abertas à visitação. Então, assim, é uma aula de história de uma forma descontraída, né, e que faz com que realmente se conheça a cultura de Pomerode. Além disso, a gente tem atrativos também de renome, né, como o nosso zoológico, a Vila Encantada, o Tour no Gale, o Alles Park, que abriu recentemente, que também oferece opções de lazer para todas as idades, para todas as faixas etárias. E além disso, nós temos também as nossas belezas naturais, né? Pomerode é uma cidade privilegiada, então assim, só o respirar esse ar puro, essa natureza, tá em sinergia com todos os espaços abertos e gratuitos que nós temos no município, também é uma experiência única.
A cidade é reconhecida pelo grande aumento do turismo. Essa tem sido uma marca registrada no município. Programa Malas Prontas, estivemos fazendo uma visita para o secretário de Turismo da cidade de Pomerode, falando um pouco mais sobre a cidade mais alemã do Brasil. Pomerode, ela foi aqui colonizada pelos primeiros alemães, né, que vinham da colônia de Blumenau, em 1863, né, e que ela por muitos anos teve realmente um cunho agrícola muito forte. Nós já tivemos aqui 7 indústrias de laticínios com uma certa expressão, né? Então o leite era uma dos produtos mais industrializados, digamos assim, né? E depois disso apareceram outras empresas, né? Outras indústrias plásticas. Hoje Pomerode é uma cidade onde o metal mecânico é o nosso carro-chefe, tá? Mas temos esse apelo turístico que aí entra, né? A nossa origem alemã, que temos assim muitas coisas que são naturais, né? Não são fabricadas, elas têm, a comunidade se preocupa em ter aí o seu jardim organizado, a sua rua limpa, e a gente tenta então, né, aqui no executivo mesmo, tentar fazer uma conciliação, né, de que a cidade não esqueça esse lado, esse cunho cultural, né, da descendência alemã, e também não esqueça o lado de indústria, que é o grande gerador de impostos e de dinheiro para que a gente toque a máquina. E quando se fala no nome de Pomerode hoje, todo mundo só fala coisas boas, né? Que alegria, que vontade, por que gostaria de morar lá, como é que vocês conseguem, né? A gente tem inclusive visita de outros prefeitos, outros secretários de turismo e coisas de outras cidades de Santa Catarina e até fora, que vêm querer, não vou dizer aprender, mas vêm conhecer como a gente consegue, né, fazer, volto a dizer assim, esse equilíbrio entre indústria e turismo. Passamos aí por uma pandemia, né, que muitos locais turísticos do Brasil aí sangraram, né, tiveram aí muitos estabelecimentos fechados. Pomerode manteve, né, tanto a área no sentido de arrecadação das indústrias, como o turismo andando, caminhando junto. O empresariado vem trabalhando cada vez mais forte, juntamente com a prefeitura, para o progresso do município. E a gente vê aí alguns empresários, né, fazendo estudos aí para que continuem aí trazendo novidades e que a gente espera que a gente possa trazer ainda mais qualidade, né, e atrações que venham realmente agregar ao bom turismo. O Museu Pomerano é uma verdadeira viagem sobre a vinda dos alemães ao Brasil. Revela fragmentos da história de Pomerode a partir da chegada dos primeiros imigrantes europeus. Estamos aqui conhecendo um pouquinho da história de Pomerode, aqui no Museu Pomerano, que fica na entrada da cidade. Venha conhecer, que é bem legal. Entre alguns objetos e documentos históricos, no Museu Pomerano encontra-se móveis antigos, utensílios de trabalho para a cozinha, acessórios e muito mais. Essas carroças, por exemplo, foram as primeiras a chegar no município. Essas carroças representam o meio de transporte que as pessoas tinham antigamente. Então a gente vê que tem muitas carroças aqui pela idade delas, que elas foram feitas aqui na nossa região, né? E outra curiosidade bem importante é que os meios de transporte, as carroças, antigamente precisavam ser emplacadas. Então nós temos 2 carroças aqui que têm placas, e isso dá bastante reflexão, porque a gente sabe que lei de trânsito é muito comum hoje, mas que antigamente também já existia. Então é um meio da gente conversar sobre vários assuntos atuais, sabendo que antigamente já havia regras para muitas coisas. As carroças que nós temos aqui, elas vão de 1915, na década de 1920, 1940, 1960. Olhando para as carroças, a gente consegue ver que ela tinha bastante utilidades, ou para o lazer e o passeio, ou para a área de serviço.
Esses equipamentos aqui, eles foram construídos a partir da madeira que se encontrou na mata, né, na floresta. A construção do equipamento em si já é uma grande obra de engenharia, tá? E era feito por pessoas que compreendiam desse ofício. Então, primeiro montar o equipamento. Esse conhecimento foi passado de geração em geração, tá? E depois esses equipamentos foram usados pelas pessoas e eram elas com a sua própria força que usavam o equipamento, né? Então causa bastante admiração o esforço que as pessoas antigamente tiveram para conseguir tirar o seu sustento da lavoura e conseguir beneficiar esse produto agrícola e transformar ele num outro produto, né? Pelos equipamentos que nós temos aqui, e a gente perceber como hoje nós temos uma vida relativamente facilitada pelo conhecimento e pelo equipamento que as pessoas tiveram no passado. Quando você vier visitar o nosso município, você vai ser muito bem recebido aqui no Museu Pomerano. Nós temos muitas histórias para contar e com certeza você vai se emocionar com cada uma delas. Seja bem-vindo. Herzlich willkommen. Programa Malas Prontas, sempre buscando diversões para você. E vamos conhecer também o Zoo Pomerode. Vem com a gente. O zoológico é voltado à preservação e hoje conta com mais de 240 espécies de mamíferos, pássaros e répteis nativos e exóticos. O Zoo Pomerode se destaca também pelo envolvimento em campanhas nacionais e internacionais, com o propósito de integrar-se às temáticas globais e ações conjuntas de conservação da biodiversidade. Atualmente, o Zoo Pomerode está entre os 10 melhores zoológicos da América Latina, tornando-se referência no campo da biologia, educação ambiental, veterinária e zoologia. O Zoo Pomerode é um dos maiores pontos de referência no setor de turismo no município de Pomerode, aqui em Santa Catarina. Você que está afim de aventura também, vamos conhecer Vila Encantada. Vamos comigo? O Parque de Experiências Vila Encantada, também conhecido como Parque de Dinossauros de Pomerode, é um ambiente curioso, aconchegante e encantador. É um dos lugares mais encantadores para as crianças. O parque possui 8 réplicas em tamanho original de diversas espécies. Também tem muita brincadeira, como desafios, escorregadores, fontes de água e muito mais. Outra atração que chama a atenção é o Museu do Mundo Mágico de Brinquedos Antigos. Não são meros brinquedos, mas brinquedos que carregam histórias e significados. Essas peças têm sido motivo de alegria dos visitantes, trazendo muitas lembranças, saudade e nostalgia. A coleção conta com mais de 3.000 peças, que relembram brincadeiras que foram guardadas na memória de muitas pessoas.
Ao lado do Museu do Brinquedo, tem o Museu do Automóvel, que também atrai muitos turistas. Programa Malas Prontas aqui no Museu de Veículos, aqui, Thiago. Que prazer ver esses veículos lindos, né? Voltando na época. Prazer recebê-los aqui, prazer poder contar um pouco das histórias de cada carro que tem aqui. É um passeio muito interessante, é um acervo que reúne carros historicamente marcantes, carros que têm histórias muito bonitas, além da beleza que todo mundo que chega aqui consegue ver. Assim, o que as pessoas mais procuram aqui? A gente tem alguns exemplares de carros que, além da beleza, contemplam também histórias muito interessantes. A gente pode falar um pouquinho desse carro que a gente está mostrando agora, um Cadillac Limousine 1974, tá? É um carro que, além dessa beleza, é um carro que a gente vê muito em documentário, é um carro que a gente vê muito em filme, com aquelas bandeirinhas na parte dianteira, no capô do carro. É um carro de realeza, né? Esse é um carro que tem puro conforto, quase 8 metros de comprimento, ar-condicionado, direção hidráulica, 1,41 m entre o encosto do banco dianteiro e o assento do banco traseiro, o que proporciona inigualável conforto. Ar-condicionado, direção hidráulica, câmbio automático e suspensão independente. O carro quase flutua, tá, gente? E o consumo de um carro desse? 3 km por litro. É uma nave, né? É uma nave. E qual outra opção que, Thiago, rodando aqui pelo museu, o que a gente... Eu acho interessante contar um pouquinho mais em detalhes de um Cadillac especial, que é um Eldorado Biarritz. É um Cadillac Eldorado Biarritz 1959, tá? Ao chegar no museu, vocês conseguem se deparar com a beleza que esse carro tem, e é inegável essa beleza, né? O carro é um Cadillac Eldorado Biarritz 1959, tá? De inigualável beleza. Mas por que esse carro é rosa? Essa é a cor preferida do esmalte da Marilyn Monroe. Essa cor que vocês estão vendo nesse carro, que contempla a parte externa e a parte interna também do carro, é uma cor que foi privativa dela de 55 a 59, tá? Entre 1955 e 1959, só saíam carros dessa cor a pedido dela e com autorização dela. Aí a gente vai sair um pouquinho da parte da beleza que vocês estão vendo e que é aparente, e vamos falar um pouquinho de mais diferenciais que esse carro tem. Cadillac Eldorado Biarritz 1959. Capota eletrônica, ar-condicionado, direção hidráulica, câmbio automático, banco elétrico, piloto automático e aquela fotocélula eletrônica. É um detector de luz que vem na direção contrária e sozinho acende ou apaga o farol do carro. E é um carro 59, tá, gente? Aqui a gente está falando de um Chevrolet Impala 1961, tá? Esse carro por si só já é uma raridade, é quase uma exclusividade. Impala Super Sport 1961 conversível, tá? Esse carro é um carro que tem uma série de diferenciais. Esse carro marcou uma época. Quando a gente fala de Impala, todo mundo para ouvir. Mas essa é uma versão bem diferenciada, tá? Super Sport, conversível, mesma numeração de chassi, carroceria e motor e com uma pitada pitoresca que foi do cantor Sérgio Reis. Esse carro foi dele de 0 km de 61 até 1964, tá? Tem muita história para contar com esse carro. E você contou para nós que ele viu o carro. Qual foi o coração dele? Como é que foi a reação dele? Ele reagiu com muita emoção. Ele ficou durante um bom tempo ainda tentando conter lágrimas e contando histórias. Por fim, depois de um certo tempo, ele se conteve e começou a contar algumas histórias, como, por exemplo, o fato de ter subido ao palco com esse carro junto da cantora Nalva Aguiar para apresentar um show. Estão aqui dentro de um Cadillac 1974. Que raridade! Esse é um carro extremamente raro. Esse é um Cadillac Eldorado 1974. Vocês conseguem ver em detalhes a riqueza de beleza que esse carro tem. Esse carro foi propriedade de um senador americano na década de 70. Por 8 anos permaneceu com ele antes de vir aqui para o Brasil e vir para o nosso acervo. Vejam que o carro tem detalhes inigualáveis em madeira, tá? É madeira, não é acrílico, é madeira, tá? O carro tem
ar-condicionado, câmbio automático, antena elétrica, piloto automático, capota eletrônica e o que chama muita atenção nesse carro, o porta-malas por acionamento elétrico para abertura e para fechamento, 1974, tá? O carro é maravilhoso. Tiago, passa o convite para quem está em casa, vir conhecer o museu. Eu quero que vocês que estão em casa, acompanhando através do Malas Prontas, venham conhecer o museu, venham ver de pertinho e até dentro de alguns carros a possibilidade de voltar no tempo, de sentir, de ter a sensação que foi viver e conviver com tudo isso que vocês estão vendo aqui. Estou voltando no tempo, né? É uma viagem sensacional no tempo. Outra atração turística da cidade é o Alice Park. Fernando, você que saiu de Blumenau, veio conhecer aqui o parque, conhecer as atrações, bem pertinho da sua casa, o que você está achando? Então, eu tô bem pertinho, é muito fácil vir até aqui, mas gente, de qualquer lugar do mundo que você esteja, vale a pena, porque o Alice Park com certeza é uma atração incrível, inovadora para Santa Catarina, não tem nada nem parecido, é um parque cheio de atrações, como a pista de gelo, o Templo da Olho, enfim, então vale muito a pena. O clima tá maravilhoso aqui em Pomerode, Santa Catarina, as pessoas são receptivas, então para o pessoal de Florianópolis e das outras cidades, eu super indico que venham para o Parque Alice Park aqui em Pomerode. O Alice Park Pomerode foi construído com o intuito de trazer diversão e alegria, de um jeito bem alemão, para as famílias que visitam. A Vila da Neve é um passeio à parte, a sensação é de estar no inverno europeu. Oh, que sensação gostosa! Passeando pelo centro de Pomerode, encontramos o Sr. Moisés, artesão que faz trabalhos de escrituras bordadas no idioma alemão. Eu faço tapete, faço macramê, faço tricô, faço outros trabalhos, ponto cheio, tela, entendeu? A gente trabalha. Então essa técnica aqui é o ponto cruz. E quanto tempo que o senhor leva para fazer um bordado desse? 2 dias mais ou menos. Gasta uns 2 dias para bordar. Isso aí o senhor faz a olho nu? Sim. Não precisa olhar no gráfico da revista, né? Porque eu já decorei as letras. Quanto ponto cada letra tem, né? No centro de Pomerode também está localizada a única escola de tornearia em madeira do Brasil. Aqui é a Escola de Tornearia em Madeira, é a única no Brasil. Aqui os alunos vêm, aprendem o ofício da tornearia em madeira e depois podem comercializar suas peças e suas criações. A madeira que a gente utiliza nas aulas é madeira de reaproveitamento. O que seria para lenha, a gente dá uma segunda chance, dando aquele pedaço de madeira, fazendo uma arte. Seguindo a rota da cidade mais alemã do Brasil, conhecemos uma casa com arquitetura em Chaimel, uma antiga e tradicional técnica construtiva, na qual uma estrutura de madeiras encaixadas tem seus vãos preenchidos com pedras, tijolos ou taipas. Essa é uma arquitetura típica da cultura germânica. Aqui em Pomerode você encontra diversas casas nesse modelo, principalmente na rota em Chaimel, onde tem mais de 50 casas
que segue o padrão dessa arquitetura. Essa casa tem 127 anos. Ela foi construída pelo tataravô do meu marido. E agora daí nós restauramos ela e abrimos para visitação. Ela tem os móveis tudo originais ainda, de 120 anos atrás. E daí nós colocamos umas coisinhas para vender, bolachas artesanais, tudo aqui da cidade. Ich will alle herzlich einladen, nach Pomerode kommen und kommt hier nach Strutzhaus und beguckt euch das, wie schön das hier ist. Ó, aprendi um pouquinho, ó. A vida é zen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Até logo. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, isso tá certo. Dá para aprender um pouco mais de alemão? Claro que dá. É fácil? Fácil. Queria que você me ensina mais uma. Assim, palavrinha rapidinho. Um chopp, então. Prost. Saúde. Prost. Saúde. Além das construções em Chaimel, a construção civil de Pomerode possui diversas opções de casas e apartamentos. Estamos aqui em Pomerode desde 2011, ajudando as famílias na conquista do seu sonho. Nós construímos aqui em Pomerode já mais de 400, 500 unidades. Nós proporcionamos aos nossos clientes segurança no investimento, conforto ao morar no imóvel e tranquilidade. Ele sabe que comprando com a gente, ele vai estar tranquilo tanto com o investimento quanto quando for utilizar o imóvel. Dentro desses projetos também contamos com casas, construímos casas aqui na cidade, dentro do mesmo padrão de acabamento, com gesso, com porcelanato, nós deixamos elas 100% concluídas, com muro, com cerca, com parte de jardim. Komm und nos besuchen und einen Kaffee mit uns trinken. Você que vem a Pomerode e quer se hospedar, um excelente local é a Pousada Lena Rosa, localizada bem no centro da cidade de Pomerode. Possui apartamentos com acomodações para casais com filhos ou solteiros, com café da manhã. Logo no início da rota em Chaimel, está localizado um restaurante com comidas típicas alemãs. Eu sou nascido e crescido aqui na rota do Chaimel, assim, né? Então a parte da cerveja sempre foi um sonho meu, né? Sempre gostei muito, sempre fui apaixonado por cerveja. Eu tenho formação, sou mestre cervejeiro, então também sou sommelier de cervejas. Então a coisa começa devagarzinho em casa, nas panelas, né? Aí hoje em dia eu produzo as minhas receitas e eu comercializo aqui no meu bar. Ich stelle dir den Teller Currywurst vor. Das ist der Name von unserem Restaurant. Unser Restaurant existiert jetzt 2 Jahre. Den habe ich gegründet mit 2 Partnern. Das ist Currywurst. Der ist sehr bekannt in Deutschland. Den haben wir hierher gebracht. Und der wird jetzt von uns gemacht. Und das ist auch der Name von unserem Restaurant. Currywurst ist sehr bekannt in Deutschland. É um prato típico alemão que é feito de um filé mignon suíno empanado e frito. Acompanha batata sauté e legumes passado na manteiga. A Rota do Chaimel é o bairro daqui do Brasil, digamos, né,
que tem a maior concentração da arquitetura em Chaimel. São aproximadamente 50 casas e é a localidade que tem mais dessa arquitetura fora da Alemanha. É uma arquitetura bem tradicional, vamos dizer, de regiões da Alemanha, e aqui está a maior concentração fora da Alemanha. Então a gente tem associação, que a gente trabalha vários estabelecimentos aqui na nossa região, inclusive no último ano a gente conquistou um prêmio internacional aí. Então a proposta turística veio agregar bastante aos nossos estabelecimentos e à cerveja, ao restaurante e assim por diante. Wir sind hier jetzt in Pomerode in der Ruhr-Tester Auto 2 Jahre und jeder, der kommen möchte, diesen Teller zu probieren, also diese Currywurst zu probieren, ist herzlich eingeladen. Outra opção de gastronomia alemã é este restaurante, um lugar típico e aconchegante, onde são servidos desde pratos tradicionais até os mais exóticos da cozinha alemã. Traduzindo o nome do restaurante fica Vale do Colono Imigrante. Recebeu esse nome devido ao fato da cidade de Pomerode estar situada em um vale e ter sido colonizada por imigrantes alemães, dos quais foram herdados toda a magia da gastronomia europeia. O restaurante e a estrutura de Pomerode com a sua arquitetura e seu povo faz o turista sentir-se em alguma cidade típica da Alemanha. A Rota da Linguiça também está entre os principais destinos gastronômicos da cidade de Pomerode. A história da Rota da Linguiça ela começou mapeando os fabricantes de linguiça Blumenau do Vale Europeu, certo? E depois de mapear todos os fabricantes, foi mapeado fábrica de geleia, fábrica de chocolate, cachaça, vinhos e por aí afora. São mais de 130 participantes hoje da Rota da Linguiça, né? E o intuito inicial era simplesmente levar o pessoal, o turista, para conhecer esses locais, né? E veio a pandemia. Aí na pandemia que veio a situação o plano B, vamos dizer assim, a loja, né? Então foi montado a loja com esses produtores já que faziam parte da Rota da Linguiça. Então hoje a gente tem aí em média de 130 empresas que participam, desde hotéis, pousadas e fornecedores, né? Então a gente compra esses produtos, fortalece o comércio local, né? E aquela história, e normalmente é o pequeno produtor, né? A gente tem muito pequeno produtor nessa região, então é o que a gente prestigia bastante. Inspirado na cultura, tradição e arquitetura germânica, o projeto Passeio Pomerano, localizado no coração da cidade, surgiu com a proposta de valorizar o espaço baseado na cultura alemã. Aqui tem diversas opções ligadas à gastronomia. Logo no início do Passeio Pomerano está localizado o Pommer Café.
O Pomero Café, ele nasceu junto com o Passeio Pomerano, há uns 4 anos, um pouco mais de 4 anos. E a gente está localizado aqui, situado do lado da cervejaria Schonstein, do lado do zoológico, de frente ao Centro Cultural. Nesse passeio, que é um complexo comercial, o Passeio Pomerano, é um passeio bem legal de fazer. E você vindo para Pomerode nos encontra bem facilmente. E a gente tem um cardápio bastante variado, entre doces, salgados, porções, chopp, cerveja. Então, nosso café é um café bistrô. E a casa está aberta, a gente recebe todos de braços abertos. Passando aqui pelo Passeio Pomerano, conhecemos uma bela cachaçaria. Vamos comigo? A cachaçaria Reinert começou seus trabalhos aqui em Pomerode no ano de 2018, graças à ideia do fundador Edson José Reinert, descendente alemão e natural de Luiz Alves, considerada a capital da cachaça aqui em Santa Catarina. Aí, pelo fato de morar anteriormente em Luiz Alves, a capital da cachaça, ficou fácil trazer um produto de excelência. Então, no começo, fizemos um investimento e uma parceria com os alambiques mais premiados e artesanais de Luiz Alves, alambiques com cachaça considerada até uma das melhores do Brasil. Como, por exemplo, essa aqui, ó, a nossa Extra Premium de 18 anos, que ganhou o prêmio de duplo ouro no ano de 2019, a maior nota das categorias na Expo Cachaça, feira que acontece lá em Minas Gerais. E assim foi indo, trabalhando todos os dias em família e com o passar dos meses já tivemos uma boa aceitação dos clientes, a loja foi crescendo rápido, então aumentamos a nossa quantidade de produtos, aí a cachaçaria Reinert ficou e se tornou uma das especialidades na venda de cachaças e bebidas produzidas aqui na região de Santa Catarina, com altíssima qualidade e com premiações super reconhecidas, sendo elas escolhidas a dedo pela família por processo de degustações. E hoje se orgulhamos em falar que trabalhamos com as melhores cachaças, licores e vinhos e destilados de Santa Catarina. A Reinert hoje tem, fora as cachaças e os licores, tem vinhos, Steinegger, gin, grappa, bitter, Wacholder, que é uma cachaça composta com zimbro, isso tudo com prêmio. E mais uma novidade, que está aqui. Essas são um dos 3 novos sabores de licores da marca Reinert, feito aqui em Pomerode, como o Marula África, que a gente importa a polpa da fruta e faz aqui em Pomerode. O de cerveja bock, caramelo e café torrado é um blend de sabores, bem vendido para presente, pode colocar no congelador que não congela, muito usado para aperitivo e tomar como uma cerveja de acompanhamento. E o limoncello sour, que é uma receita aqui de Pomerode também. A loja ainda oferece vários souvenirs, decorações de linha para presente, opções de presentes mais refinados, produtos diferenciados. E sempre trabalhamos com um excelente atendimento, respeito a todos os clientes e fornecedores, com produtos de qualidade e preço justo. Esses são uma das formas que a gente trabalha e vamos seguir assim. Para quem não nos conhece, pode pedir os nossos produtos via WhatsApp, que a gente atende e envia para todo o Brasil. Ainda seguindo pela rota gastronômica de Pomerode, aqui no Passeio Pomerano tem esse restaurante, que também é especializado em comida típica alemã. A gente tinha restaurante já em Três Itilhas e a gente estava procurando assim, um lugar que tivesse mais movimento de turismo. E a gente rodou bastante, foi para Goiás para ver lugares, litoral, e a gente achou Pomerode. Daí também é muito parecido com onde a gente já morava, que é Três Itilhas, também é essa cultura mais austríaca, alemã, né? Que aqui é alemã, lá é austríaca. E daí a gente se identificou assim e está gostando muito. Eu acho que Pomerode assim tá no início ainda, apesar de já ter um bom movimento, mas ela está no início do turismo e eu acredito que vai crescer muito ainda, com investimentos agora que estão sendo feitos em atrativos, né?
Então é um lugar que eu recomendo para quem quer investir em turismo e também peço que o pessoal venha conhecer o nosso restaurante. Temos comidas típicas, várias comidas típicas também, temos gastronomia nacional. Então eu acho que atende bem a vários paladares. O nosso público majoritário é famílias, né? O pessoal vem para ir no zoológico, enfim, Vila Encantada, então a maioria do pessoal é família. E a gente tem assim uma ideia de que atender bem, atender a nossa família também trabalha aqui, eu, minha esposa, para a família se sentir em casa, né? Porque eu acho que o restaurante tem que ter tudo bom, né? O lugar legal, a comida boa, o atendimento. Então a gente tenta fazer tudo isso funcionar. Os nossos funcionários a gente praticamente já faz como se fosse uma família também. Então venha para cá com a sua família para ser atendido pela nossa. Esse prato é um típico prato alemão, que o nome dele é Eisbein. Ele é temperado com sal grosso, limão, alho. A carne em si, ela fica numa salmoura de um dia para o outro. A gente tem o nosso chucrute, que é feito com bacon, manteiga e vinho. Ele fica naquele cozimento. E o nosso spätzle, que é uma massa fresca, típica também, alemã. E a gente acrescenta um molho à base de queijos, 4 queijos. E a nossa batata sauté, que é feita na manteiga. E o nosso Eisbein, ele fica em torno de 12 horas no forno. E essa é a nossa sequência de preparos. Primeiro começamos com o tempero e os restantes dos ingredientes são feitos frescos no outro dia para servir o prato, para montar o prato para ser servido. Antes de finalizar o programa, eu gostaria de agradecer a recepção de toda a cidade. Agradecer também todos os nossos parceiros e a Secretaria de Turismo, que abriu a porta da cidade. Programa Malas Prontas, em breve em outra cidade. Fica aí ligadinho.